Olá, senhores. Aqui é a professora Regiane de Biologia e eu venho trazer algumas orientações acerca das atividades de biologia que foram postadas no GR8. Essas atividades foram postadas no dia 23 de março e lá tem um link de uma videoaula que trata da meiose e da mitose e também fala da página do livro de vocês, da seção do livro, que é o capítulo 1 da unidade 7. No livro de vocês tem a seção também que fala sobre meiose e mitose. Então, após os senhores terem lido esse conteúdo do livro e depois de terem assistido a videoaula, os senhores deverão fazer as atividades que estão disponíveis lá no GR8. E eu também preparei aqui nesse vídeo essas questões para poder explicar o que os senhores têm que fazer em cada uma dessas questões. Essas questões deverão ser feitas no caderno. E assim que acabar esse período de quarentena, eu estarei avaliando o caderno de vocês como nota livre. Nesse primeiro momento, nós temos aí duas atividades relacionadas a esse processo de divisão celular. A atividade número 1 mostra um esquema da mitose e da meiose. Os senhores deverão observar esse esquema e também fazer o esquema no caderno de vocês, né? Deverão copiar essa questão número 1. Então, a questão número 1, vocês vão ter que desenhar esse esquema e falar qual a diferença entre meiose e mitose. Mas a diferença em relação a quê? Eu quero saber, no final da mitose, quantas células são produzidas? Com quantos cromossomos? É a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe? As células filhas, no final da mitose, tem quantidade de cromossomos diferente da célula mãe? Então, vocês vão exemplificar isso aí. E também falar para que serve a mitose nos organismos. E a mesma coisa para a meiose. No final da meiose, as células originadas serão quantas? E a quantidade de cromossomos de cada célula no final da meiose vai ser igual à da célula mãe? Vai ter a metade? Então, vocês vão exemplificar a quantidade de cromossomos em cada célula filha no final da meiose e também deverão falar quando é que acontece a meiose nos organismos. Então, questão número 1 é para fazer isso. Fazer o esquema no caderno e diferenciar mitose e meiose em relação ao número de células no final do processo, a quantidade de cromossomos de cada uma e também exemplificar a ocorrência desses processos no organismo. Para que acontece mitose e para que acontece a meiose. Senhores, a questão número 2, ela traz a representação de um esquema que mostra os indivíduos que produzem gametas, mostra a fecundação e mostra a geração de um novo indivíduo. A partir da observação dessa figura e dos conhecimentos sobre as divisões celulares, meiose e mitose, os senhores vão responder os itens da letra A até a letra F. Não é necessário que os senhores copiem esse esquema, essa figura no caderno, mas é preciso que os senhores copiem, tá, as questões, os itens, e respondam. Então, para essa semana, o que nós temos de biologia são essas atividades. Então, os senhores deverão acessar o GR8. Lá tem o link da videoaula de meiose e mitose. Deverão estudar o conteúdo do capítulo 1 da unidade 7 do livro de vocês. E a partir disso aí, fazerem essas atividades, né? Questão número 1 e número 2 no caderno de vocês. Essas atividades só serão vistadas quando acabarem, tá, esse período de quarentena. E a nota vai contar como parte integrante da nota livre. Então, bom estudo a todos.